Vamos aqui entrar no livro de Ruth, capítulo 1, um assunto que temos que trazer sempre aqui. Quando passamos por uma dificuldade, a primeira coisa, às vezes, é sair da casa de Deus. Não pode fazer isso, nós vamos ver isso aqui. Ruth é fácil. É o sétimo livro da Bíblia, antes de Samuel. Vem Josué, Juízes, Ruth. Estou chegando lá, estou chegando. Ele é pequenininho, tem que passar, que ele passou. Passa rápido, passou aqui. Ruth, capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Quando nós passamos dificuldade, às vezes nós logo pensamos em abandonar a nossa congregação, a nossa comunhão, como se ali não encontrássemos mais Deus, ou não tivéssemos mais Deus. Não é bem assim. Deixa aqui, eu vou voltar aqui depois. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, é lá na parte final da Bíblia. Então, vou sair do começo para o final, mas estou marcando para voltar. 10, 25. Diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais vede que vai se aproximando aquele dia. E a nossa congregação é muito mais do que o lugar físico, é também não abandonar a sua comunhão com Deus, às vezes deixando, não, porque eu estou ali, não. Mesmo vivendo a palavra de Deus, mesmo andando em comunhão, você pode ter lutas, você pode ter adversidades, mas você não perde a paz. Você tem que ver se você já não está deixando a congregação, você já não ora, você vem na igreja fisicamente, o local, mas é a sua vida com Deus, você já não frequenta o altar de Deus como deveria, quer dizer, você já não está orando como deveria, você está deixando. Pastor Jaime, não, até mesmo quando as coisas estão bem, quando as coisas estão boas na nossa vida, nós temos que vigiar, e às vezes vamos abandonando a congregação, nós vamos abandonando a nossa comunhão com Deus, nós vamos abandonando a nossa vida com Deus, temos que verificar isso. Mas deixa eu correr um pouquinho, porque senão não dá tempo. Eclesiastes, estamos aqui com várias palavras bonitas que Deus nos deu. Eclesiastes é no meio da Bíblia, capítulo 10, versículo 4. Diz o quê? Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Quer dizer, está com lutas, apareceu adversidade, não deixe o teu lugar é na palavra de Deus. Então, você tem que se examinar, se você tem frequentado a casa de Deus. Repito, não é o lugar físico, é o lugar de oração. Você tem frequentado o altar de Deus, tem feito orações. Nós temos que despertar isso até para pregadores. Eu dei uma mensagem hoje para eles sobre isso. Porque os dias vão passando, já ouviu alguém falar, o tempo passa correndo, e a pessoa, quando vê, não orou. Passou o dia todo, não fez uma oração. Aí, amanhã eu vou orar mais, aí segundo dia também não ora. Terceiro dia não ora, passa às vezes dias e dias sem orar. Quando ora é a oração na igreja, porque ele está presente, às vezes aquela reza que nem isso faz. O que é isso? É aquela agradecer por mais um dia, não é verdade? Agradecer por mais uma noite, agradecer pelo alimento, já é alguma coisa, mas tem gente que nem isso está fazendo mais. Mas é mais do que isso, é você estar na casa de Deus. Lembra do Davi no Salmo 27, versículo 4. 27, 4, diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa, o quê, pessoal? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu templo, para contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Nós já aprendemos que não é dormir na igreja, aqui no lugar físico, não é você vir aqui para a igreja, é todos os dias você ter comunhão com Deus. Você tem que pedir isso para Deus. Senhor, eu quero me aproximar de Ti, eu quero, não só quando temos lutas. Repito, já é uma coisa, já é bom quando tem a luta. Mas o bom é que quando a luta vem, quando a batalha vem, você esteja em plena comunhão com Deus. Voltando para Ruth então, que aqui é a mensagem.
Ali foi só para fundamentar esse entendimento. E sucedeu que, nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher, seus 2 filhos. Isso não foi de uma hora para outra, não. Isso aqui foi uma consequência de fatos. As pessoas vão abandonando a congregação, elas vão abandonando o altar, vão deixando de orar, até que uma hora abandonam completamente, até que uma hora se desviam e foram para o campo de Moabe, entendendo que Moabe era uma nação de origem pecaminosa, que foi as filhas de Ló que embriagaram o pai, tiveram filhos com ele. Uma nação foi Amon, a outra foi Moabe, amonitas e moabitas, pois eles foram, a família toda foi para o lugar, entenda bem, de origem pecaminosa. Cuidado, você pode parar na mão do lobo e nem perceber. Pode, verdade, mas quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas deixam no casamento e vão se unir a uma pessoa que tem uma origem totalmente pecaminosa? É coisa séria, mas é assunto para outro dia. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque. Bem, morrer, todo mundo morre, não há problema. Os antigos já diziam, para morrer, está vivo, não é verdade? O caso é morrer em Moabe. O que é isso, pastor? Morrer afastado de Deus. E a pessoa não acha que não vai, irmão. Entenda, ele foi e a Bíblia diz, salário do pecado é a morte. Quer dizer, a pessoa se separa de Deus, está fazendo coisa errada, aí que é o problema. Repito, morrer não há problema, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus tem até prazer na morte dos seus santos, porque quando você tem convicção de que a pessoa está salva, você na hora sente a dor da separação, a saudade que vem, mas depois você até se alegra, sabendo que aquela pessoa ali está com o Senhor. Eu disse aqui, como pregador, de vez em quando, você tem que consolar alguém que perde um parente. Mas você não pode dar palavra por palavra, tem que dar palavra inspirada por Deus. 2 casos que me chamaram a atenção, que eu dei a palavra. Um rapaz, um senhor que não era meu vizinho, não era da nossa igreja, mas o evangelho sempre me cumprimentava, tinha um homem muito carismático, né? E foi embora, e a família estava abatida. Eu disse, olha, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele perseverou, acabou. Ele não precisa mais perseverar. Nós é que temos que perseverar agora. Ele já foi até o fim, o fim dele já chegou. Agora, o fim dele é aqui nesse mundo. Agora o corpo dele está sendo sepultado, mas o espírito dele já está com o Senhor. O outro foi a esposa de um pastor que faleceu, e eu vi que o pastor estava muito abatido, sentindo muito a morte da esposa. E Deus me deu uma palavra, disse, olha, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Sua mulher andava com Deus? Ah, andava, pastor, minha mulher era de Deus, mas andava. Então Deus para si a tomou, louve o Senhor por causa disso. Claro, você vai ter a dor da separação, chore não por ela, chore por você, porque você que está perdendo, entenda bem, perdendo aquela vida, você deve orar a Deus, deve pedir a Deus para consolar o seu coração, mas ela está com Cristo. Nós temos que aprender isso. Quando um parente nosso, um amigo, uma pessoa morre com Cristo, nós não choramos por ela, não choramos por nós. Não estamos chorando por ela, estamos. Ela está com quem? E Paulo diz que está com Cristo é o quê? Comparamento. Então nós choramos é por nós. Nós não choramos por ela. Não choramos pela pessoa que foi embora, choramos por nós. Porque não podemos fazer por ela o que gostaríamos de fazer. Às vezes não conseguimos nos dedicar totalmente àquela vida como gostaríamos de nos dedicar. E nós pedimos misericórdia de Deus para nós, porque ela já está salva. Isso é só para dar uma ideia para você. O caso é que o Elimeleque, ele morreu em Moabe. Aí que é triste. Então nós temos que lutar para os que estão fora de Belém de Judá, ou seja, que estão fora da igreja, fora da comunhão, virem para a comunhão. E os que se afastaram, voltarem, porque todos eles vão morrer um dia. Mas aí vem a mensagem mais forte agora. Diz assim, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, e os quais tomaram para si mulheres moabitas, que era contra a lei de Moisés. Moisés disse que os moabitas não entrariam na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e foi falando das gerações. Mas a pessoa acha, pessoal, que não é problema algum. Não é problema algum. Esse é o grande problema, morrer no pecado. E a pessoa, às vezes, começa a fazer coisas achando que não tem problema. Veja o caso deles aqui. Diz assim,
E o nome de um era Alfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Tem gente que há 20 anos está no pecado, mas acha que não tem problema, entenda bem. Estou falando de pessoas que conheceram. Vamos lembrar que eles saíram de Belém de Judá e foram para Moabe. Estamos falando de pessoas que um dia estiveram dentro da igreja e se afastaram da igreja. Um dia estiveram na congregação e se afastaram. Um dia estiveram no púlpito da igreja e se afastaram. Podem até frequentar uma igreja, mas não estão em comunhão com Deus. Isso que é o perigo. E a pessoa acha que não tem problema. Não estou dizendo que seja o caso de alguém. Ter um caso, não, Deus sabe que ali que eu sou feliz assim. Não é feliz. O homem é marido de uma só mulher. A mulher é mulher de um homem só, até nos pensamentos. Não pode deixar entrar, não. Às vezes a pessoa vive uma coisa, uma ilusão, e a pessoa quer. Não pode. Ela tem que tomar uma posição. Se ela realmente quer, tem gente aqui que acha. Se ela morrer assim, é perigoso. Deixa aqui, isso eu dei de 6 horas da manhã, está na televisão, você pode ver. Vamos para Isaías, capítulo 55, versículo 16. É forte, hein? Muito forte que você vai ouvir. 55 é o capítulo, né? Capítulo não é 16, é 6. Não tem 16, é 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Atenção, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno o quê? Seus pensamentos. Eu falei que quando nós éramos jovens, né? Todo mundo foi jovem um dia. Mas eu vou falar de menino porque eu sou menino, né? Sou homem. Então, eu fui garoto também, fui menino. Aí você pergunta, a maioria dos meninos um dia se apaixonaram pela sua professora, né? Gostaram da professora. Coisa de garoto. Nós que somos meninos, né? Somos homens, somos meninos, um dia tivemos isso. Gostamos de uma professora. Mas às vezes meninas também têm isso também, né? Mas nunca tive na cabeça delas. Sempre veio de menino. Mas por que eu estou dizendo isso? Às vezes a pessoa tem aquele amor platônico. Não tem pessoa que às vezes se apaixona por um artista, por uma artista, e fica uma paixão mesmo, de uma paixão de que quer até matar, achando que está fazendo um bem para Deus. Não, tem que matar porque ela vai se perder, ele vai se perder, coisa séria. Então as pessoas deixam seus pensamentos, tem que deixar, irmão. Pensamento errado, quer dizer, pensamento que não está de acordo com a palavra. Mas tem que correr, não dá tempo de falar muito. Aí diz assim, deixe seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quem se afastou da congregação, quem foi para Moabe, quer dizer, quem está levando uma vida longe de Deus nos seus pensamentos ou nas suas ações, tem que voltar para Deus. E eu falava que o ímpio, quando falamos do ímpio, nós pensamos na pessoa que fuma, que bebe, que xinga palavrão lá fora, tudo isso é impiedade. Mas o ímpio pode estar na igreja, o ímpio pode estar no púlpito da igreja. Que é isso, pastor? Já é verdade. Quem é o ímpio que não tem respeito pela palavra? Deus. O que ele pensa não está de acordo com a palavra, mas ninguém conhece seus pensamentos, ele continua pensando. O que ele faz bem escondidinho, ninguém sabe, ele continua fazendo. Ele é ímpio. Ele não tem temor de Deus, porque ele não consegue crer no que Davi creu. Davi foi o homem que errou muito, mas eu sempre digo que a maior virtude de Davi não foi ter matado o gigante Golias, não, nem vencido o exército filisteu, foi acreditar na misericórdia de Deus. Veja o que está dizendo o versículo para nós, o 7. Deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Entenda bem que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Irmão, isso aqui é para nós. Está bem claro para nós aqui, pessoas que ele é grandioso em perdoar. Por que então ficar em Moabe? Por que ficar nos pensamentos errados, em práticas erradas? A não ser que você está amando o pecado. Você está amando e achando que não vai acontecer. Vai! Voltando para Moabe, lá o que aconteceu? E morreram também ambos, pois o salário do pecado é morte. Esse é o problema. Morrer e foram os filhos de Noemi. Olha o que esse homem fez. Olha o erro. Quando você sai, abandona a congregação, você que é crente, que é cristão, você está levando toda a sua família para o perigo novamente.
Você não sabe como o diabo faz de tudo para tirar um cristão da presença de Deus. Tirar um cristão, entenda bem, da casa de Deus. Tirar um cristão do altar de Deus. Por quê? Porque ele leva toda a família com ele. Elimeleque levou a mulher e levou os filhos. A Bíblia diz no segundo livro de Crônicas, capítulo 12, coloca ali que eu leio, versículo 1. Roboão. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Vamos lá. E com ele, todo Israel. Ou você deixa com você toda a sua família. Você tira a cobertura da sua família. Ele tirou a cobertura. Ele morreu, levou os filhos à morte também. A situação só mudou para Noemi quando? Diz assim: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Nunca deveria ter saído dali. Nunca. Noemi, você não sabe onde Deus está abençoando, onde está tendo abundância de pão. Diga que eu vou correndo para lá. Belém de Judá, de onde você nunca deveria ter saído. Todo cristão pode passar por luta, mas ele resiste, o diabo foge. Esse tempo vai passar, irmão. Esse vento vai passar. Você pode ter certeza, não importa a luta, não importa a adversidade. Fica firme. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugir de vós. Não abandone a congregação, não saia. Você está numa batalha pela sua família, está numa luta pela sua família. Pode ter certeza que a sua batalha não é em vão, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não tem demônio, não tem macumba, não tem feitiço, não tem força do diabo que segura essa palavra. Essa palavra tem a própria vida de Deus. É só você crer nessa palavra, agir nessa palavra, que você vai ver a glória de Deus. Amém? Daqui a pouco tem mais. Vamos ver o destaque, sábado, 9 horas da manhã. Por favor, diretor. Ô missionário, eu estou livre. Levanta a mão assim que eu quero ver. Faz assim com a mão, faz com a mão assim. Olha quanta gente aí. Faz com a mão. Isso. O que foi com você que falou agora? Vai lá. Eu levei um tombo, missionário. E aí eu machuquei o ombro, eu não conseguia fazer isso daqui, ó, há muito tempo, porque eu tava com muita dor no ombro aqui, e eu já não conseguia mais mexer assim. Quanto pra tempo dormir. Fazia isso? Acho que faz 2, 3 semanas, por aí. Glória 2, a 3 semanas. Essa aí, o que foi? Calcanhar, missionário. Tava doendo, tava ruim de pisar no chão. Eu vim pisando em falso hoje e passou agora. Amém, glória a Deus. E aí, o que foi? Rapaz, quinta-feira eu vinha da atividade, né? Aí fui andando, caí de repente. E eu não posso cair por causa do acidente que eu tive. Pela honra e glória do Senhor, não aconteceu nada comigo. Só o joelho que estava meio inchado, mas estou aqui, pela honra e glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Então, é o nervo ciático, daqui até a sola do pé, mas agora sarou, graças a Deus. Parou, glória a Deus. O que foi lá em cima? Foi dor na clavícula, missionário. Estava doendo bastante, há uns 3 dias. E muita dor até para levantar o braço. E agora? Irmão, você lá da bandeira amarela lá fora. É o seguinte, eu estava com dor no tornozelo, muita dor, e agora passou completamente. Passou, glória a Deus. A bandeira branca ali. Eu operei em 2004 da coluna e não consigo andar direito, não ando. E agora? Ainda está meio doendo as pernas. Tá doendo? Então vem no corredor andar para a dor passar. Vem pro corredor aqui. Foi em 2004 que a senhora operou a coluna? 2004. De lá para cá só com a bengala. Só com a bengala e muita dor na coluna. E o que a senhora sentiu agora? Eu senti calor. Calor, então pode andar. É o poder de Deus. Entrega a bengala pro moço aí. Vem andando aqui no corredor. Vem até aqui na frente. Só não vai cair, não. Eu Tá caio. apertadinho aí, mas só vai chegar aqui. Isso. Você que é magrinho, vem com ela aí, irmão. Vai andando na frente. Isso. Oh. Ai, tá melhorando. Tá melhorando, né? Tá melhorando, Vem vai mesmo. ficar boa. É isso mesmo. Vem Vai mais. ficar boa. Vem Tá mais. melhorando. Vem Vai mais indo. aqui na frente, eu quero só daqui na frente. O mundo todo está vendo o senhor agora na televisão, ao vivo. Ah, tá bom. Você ouviu? Você é artista, viu? Foi na televisão. Vem chegando mais.
senhora é muito simpática e verdadeira. Obrigada. O Senhor é meu amor. Deixa a dona Madalena ouvir isso. Vamos lá, Glória, anda. As pernas, melhora, velho. Ela mesmo falando para ela. Olha só, pessoal. Deus está curando a senhora agora. Vai andando. Olha só. Aleluia, meu pastor. Meu pastor. Meu nome é Jesus. Que alegria. A senhora só andava com a bengala? Só com bengala. Você já andou aqui bastante agora? Eu dei uns passinhos aí. Vai dar mais agora, vai mais um pouquinho para cá, vai mais um pouquinho. Isso, vai firme, vai firme. Vai firme. Não, eu caio. Isso, Eu vou cair. empurra ele aí se ele quiser segurar a senhora. Eu vou andar. Vai andar, olha que determinação. Eu não bebi, não, viu? Agora dá meia volta, dá meia volta. Isso. Eu não bebi cachaça, não. Agora pode andar em nome de Jesus, agora sério, vai andando agora. Vai andando. Vamos lá. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Fiquei bem melhor. Opa, ó. E agora eu quero voltar para com você na palavra de Deus, mas uma outra mensagem que Deus está nos dando, pessoal, é o livro de Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa. É prestar atenção nas revelações são nos entendimentos que Deus nos fornece. Mateus, Marcos, Lucas. Então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Marcos, Lucas. Mas você tem que ouvir essa palavra. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaret. Isso é muito bonito, porque estavam ali a multidão, não é para ser curada, que não é errado não, entenda bem. Não é, entenda, estava ali a multidão para ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, eles estavam ali para ouvir o Evangelho. E nós temos que trazer isso, fazer com que as pessoas tenham sede da palavra e tenham vontade de conhecer a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus. Tem que despertar neles. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha, ele vê todas as coisas. Ele vê o que você não vê. Ele vê se dentro no seu coração você já desistiu da família. Tem gente que desiste. Faz isso não. Isaac não desistiu da sua mulher, orou por ela 20 anos para que ela engravidasse. E olha que naquele tempo era muito fácil, entenda, não tinha o entendimento de hoje, eles não eram nascidos de novo, e eles tinham mulheres, os homens tinham mulheres com outras mulheres, quando entenda bem, até com as chamadas servas, coisa séria. Você pode ver Jacó ter filhos com 4 mulheres, e a Bíblia não fala que ele era devasso, que ele era imoral, mas isso não é para hoje. O nascido de novo é bem claro, é marido de uma só mulher e mulher de um só homem. Mas mostra aqui para nós a vida de Isaac, que o Isaac era um homem do Antigo Testamento e era um modelo de um homem do Novo Testamento. Porque sendo do Antigo Testamento, quer dizer, sendo um homem do Antigo Testamento, esse homem chamado Isaac só teve uma mulher. E lutou 20 anos para quê? Para simplesmente ter o filho com ela. Muita gente tem que aprender isso. Quer dizer, ele não saiu do casamento, não saia. Cuidado, lembra da primeira parte. Então, assim, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Por favor, eu não quero espiritualizar a palavra, quer dizer, eu não quero espiritualizar a mensagem, não. Entenda, porque a palavra de Deus já é espiritual. O próprio Senhor Jesus disse, a palavra que eu vos digo são espírito e vida. Mas o que eu quero dizer para você? Uma coisa importante aqui, que muita gente está nessa situação. Às vezes tem que se afastar um pouco das pessoas e ficar a sós com o Senhor ouvindo a palavra. Eu contei, quando eu conheci a Cristo, eu estava no começo, eu vim de alcoolismo, sabe que tem a rapaziada, os amigos de bebida e tudo. E quando eu comecei na mocidade da igreja, eu fui criado, eu nasci em Cascadura, um bairro do Rio, fui criado, minha adolescência e minha juventude, início da minha juventude, que depois teve a juventude na igreja, foi em Guadalupe, né?
Então aí eu estava morando na Taquara. Quando eu me converti mesmo, já tinha ido para Taquara. Eu tenho um irmão que foi jogador de futebol e ele tinha comprado um apartamento na Taquara. Foi um upgrade, foi um avanço para nós, pessoal. Saímos de Guadalupe para Taquara. Depois ele comprou uma casa que fez tipo uma mansão para minha mãe no bairro da Freguesia. Não, só para você entender. Aí eu fui lá no local, mas eu não saía de Guadalupe. Quando eu cheguei, eu estava indo na mocidade da igreja. Eu conversei com um amigo, eu falei, chamado João. Falei, João, eu estou indo na igreja, tá bom, que a mãe dele também era da igreja, então ali eu estou gostando. Mas que ele já falou com os outros, né? E quando eu cheguei no meio daquela rapaziada, todo mundo bebendo lá, um falou assim, rapaz, eu ouvi falar que você agora é crente. Eu estava novo na fé, estava começando. Eu disse assim, crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus. Mas também só sabia falar isso, né? Não tinha, entenda, eu não tinha conversa, não tinha, você vai ver, a minha rede estava vazia. Aí o que eu fiz? Eu entendi que era mais fácil eles me levarem, depois eu compreendi isso, que era mais fácil eles me levarem de volta para o álcool do que eu trazê-los para Cristo. Eu estava começando, eu era um bebê na fé. Então o que eu fiz? Eu me afastei deles. Eu entendi que eu precisava de me afastar. E eu entrei no barco com Jesus e permiti Jesus me ensinar, ele quer fazer com você. Às vezes, por favor, não é errado, você às vezes é necessário. É necessário. Ele fez isso. Mas você vai entender depois a volta. E quando acabou de falar, disse a Simão, faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Isso aqui já ouvimos muito. Pedro, então, não retrucou, não, mas respondendo, disse, Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanha, mas, porque mandas, lançarei a rede. Senhor, nós somos pescadores profissionais, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, ou sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Aqui que está a mensagem, esse versículo que vai chegar agora, qual? E fazendo assim, não pode fazer de outra maneira, tem que fazer como ele manda, ainda que a ordem que ele dá pareça uma ordem estúpida às vezes. Eu falei, nós não podemos questionar Deus. É muito importante, nós não podemos de maneira muito questionar o que Deus... Preste bem atenção no que você vai ouvir agora. Essa palavra é para abrir os seus olhos, é para levar você, que muita gente não está fazendo como ele manda. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Irmão, isso é para nós. Você não pode fazer de outra maneira. Vai comigo lá para Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Vou chegar aqui para acordar uma coisa. Para de se encostar lá. Levanta a cabeça. Essa sala está dormindo o culto todo. Eu levei aqui só para falar com a senhora. Você vai dormir aí, não vai ouvir a mensagem. Tem que ficar acordadinha. Acordar de vez em quando. O pessoal antigo dizia que é bom botar o chiclete na boca. O caminhoneiro botava um palito de dente. Não tem desculpa, tem que ficar acordadinho aí. Você já dormiu muito já. Então preste bem atenção. 37:7. O que ele diz 37:7? Isso é importante. Então profetizei como se me deu ordem. Não pode fazer de outro jeito, é como ele mandou. Pode voltar para o Lucas, só ali já bastante para nós. E fazendo assim, quer dizer, fazendo como ele mandou, e nós não queremos. Nós achamos às vezes que somos mais sábios do que Deus, porque às vezes a direção que o homem está dando não é dele, é de Deus. Vamos rever alguns casos bíblicos aqui. Lembra comigo? Gideão, 30 mil homens, 10 mil homens, depois ficou com quantos? 300. Vamos que você fosse um dos 300 de Gideão, o que você ia dizer? Esse Gideão não é um bom da cabeça, não. Olha que coisa, só vamos lutar só com 300? Mas a burrice foi do Gideão? Aquela burrice era de Deus. Burrice de Deus? Não é burrice de Deus, mas na nossa lógica é burrice. Se você tem 30 mil homens para lutar, depois você fica aí e pergunta, mas quem está com medo? Pode voltar para casa. E vão embora mais de 20 mil. Ele fica só com 10 mil. Pelo menos já dá 10 mil. Não. Leva eles para beber água lá.
Presta atenção, quem vai beber água como um cachorro, como um animal. 300 beberam assim, deixa os 300 de lado. Gideão deve ter pensado, Deus é sábio, tirou os malucos do nosso meio, os irracionais. O Gideão, é com eles que você vai. Deus queria mostrar que era ele, somos nós, que às vezes nós questionamos alguma direção dada por Deus. Eu gosto muito desse versículo da Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1,18, diz, 1 aos Coríntios, 18, porque a palavra da cruz é loucura. 1 aos Coríntios 2,14, olha o que diz, 1 aos Coríntios 2,14, aí ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem... O que é isso? Nós, com o nosso raciocínio, diríamos, Gideão, você está maluco? Gideão, não sou eu não, foi Deus que mandou eu lutar assim. Então Deus está maluco. Não, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E às vezes não queremos fazer de modo diferente. O Pedro está dizendo, Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu sou pescador profissional. E aí você diz, pastor Jaime, eu sei orar. Eu não tenho que passar negócio de óleo ungido, pastor Jaime. Isso é para quem está começando. Esse negócio de água ungida, pastor Jaime. Esse negócio de elemento de ar de fé, é aí que tem homem de Deus, mulher de Deus, está perdendo a benção. Porque não quer fazer como Deus manda. Porque aquela loucura ou aquilo que nós oramos, pelo menos deve ser assim. Eu estava conversando com eles hoje, madrugada nós estávamos na presença de Deus, pedindo a Deus a direção, para Deus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que vai estar lá, o Senhor conhece o que elas precisam de ouvir, o Senhor sabe da necessidade delas, coloque a palavra na nossa boca, assim que o pregador ora, irmão. Ele pede, e às vezes Deus dá uma direção, e a pessoa diz, isso é loucura, não está vendo que essa pessoa está tantos anos sem andar, e que está assim, mas Deus fortalece. O homem era coxo desde o ventre da sua mãe, e a Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos. E quando Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda, ele deu forças ali. Deus deu forças para o músculo dele. Deus fez ali na hora. Nós temos que ouvir a Deus, prestar atenção. O missionário falou com aquela senhora, vezes depois, se você souber ali o caso dela, era desde 2004, irmão. Teve um homem, em 2004, que ele estava com os braços, desde que ele se batizou nas águas, o braço dele era travado aqui. E ele levantava o braço, mas numa alegria tremenda que ele levantava o braço, que destravou. Deus é quem faz. Então, cuidado, às vezes você não quer fazer, pastor, já conheço, fica negócio de colocar suco de uva na porta de casa, vou sujar a minha porta lá. Peraí, irmão, aquilo ali, depois você faz daqui assim, nem fica nada. Deus dá sabedoria, e a pessoa vê, não quer, mas porque tem que fazer. E fazendo assim, não podia ser de outra maneira. Mas, Senhor, não é lá que tem peixe, Senhor, essa água, essa hora do dia não dá, isso aí é só à noite, que à noite eles se aproximam mais. Não, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Mas, Senhor, nós trabalhamos lá no mar alto a noite toda. Eu já expliquei que a noite para nós, às vezes não é um horário, é a falta de revelação de Deus. Jesus falou em João 9,4. Lembra comigo que você já conhece bastante. João 9,4. E convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Quer dizer, eu tenho que fazer conforme ele falou. Não é eu que faço a obra, é ele que está em nós. Aí ele diz assim, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode, não tem luz de Deus, não tem revelação de Deus, não tem revelação da palavra, não adianta orar. A minha rede estava vazia quando eu falei com meus amigos lá em Guadalupe. Você é crente agora? Eu disse, eu sou de Jesus, o crente até o diabo ele é, mas só sabia falar isso. Quer dizer, a minha rede não tinha testemunho de vida para dar ainda. Eu ainda estava tomando o antidepressivo, o antitranquilizante. Então, a rede tem que ficar cheia. Quando a rede fica cheia, ela é bonita agora. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro. Aí sim, aí você pode fazer sinal. Amigo, vamos na igreja que é bom. Por quê? Olha, eu fazia isso, Deus mudou. Olha, quando eu cheguei na igreja, eu tinha pensamento de suicídio, de morte. Hoje eu tenho alegria de viver. Olha, amigo, aí você tem a rede cheia. O que é a rede cheia? Você tem testemunho para contar. O meu filho não bebe mais. A minha filha, o meu marido, a minha esposa, fulano de tal. Olha, lá na igreja eu ouvi isso, um caso bonito. Você conta não só seu, como aquilo que você viu ou ouviu. Nós temos que falar. Às vezes não é só conosco, às vezes ouvimos. A Bíblia fala, eu peguei um versículo da Bíblia,
aqui pegando por analogia. O que é analogia? Por comparação. É quando você sai de pegar no Antigo Testamento, lá em Levítico capítulo 5, ninguém podia se calar a respeito do erro dos outros. Diz assim, ó, Levítico capítulo 5, e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja de que viu, ou que ouviu, ou que soube, entenda bem, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Por que eu falei comparação? A mesma coisa. Se eu ouvir falar de uma bênção, se eu ouvir falar de um milagre, se eu ouvir, eu tenho que falar. Quer dizer, a minha rede não está vazia, ela está cheia. Ah, amigo, lá na igreja eu vi uma senhorinha, estava muitos anos sem andar e anda lá. Ela fez isso. Você pode falar isso para alguém que tem um papai, a mamãe está assim. Ah, lá na igreja o homem estava com os braços travados. Ele falou que era 2004 e depois de 20 anos ele levantou as mãos. Ah, lá o pastor Jaime contou que uma senhora tinha uma ferida aberta, uma pessoa tinha uma ferida aberta na perna e a igreja orou e fechou. Então são testemunhos. E aí você conta também seu, que a sua mesa não está vazia, mas tem que fazer como ele manda. Se a igreja fizer, se a igreja obedecer, ela vai ter muito mais. Essa é a palavra de hoje para você.